Eu lembro que eu nunca fui muito de fazer escândalo, eu lembro que eu me importava muito com as pessoas. Mas eu lembro que desde cedo eu tive que aprender a me virar sozinho. À medida que eu fui crescendo, eu fui passando a buscar ver as coisas da minha forma. Como não tinha muito quem me ensinasse a pensar, eu fui pensando por mim, fui tentando fazer sentido para as coisas que aconteciam ao meu redor. Eu tentava descobrir o porquê que as outras famílias pareciam tão felizes e a minha não. Porque que as outras pessoas pareciam tão felizes e eu não era. Eu não me sentia muito encaixado nos lugares, sabe? Eu passei a me perguntar se aquilo era culpa minha de fato. Daquela forma eu fui me tornando um cara mais analítico, um cara mais crítico, um cara mais pessimista até. E aí que eu tive a ideia de tentar buscar na rua o que eu não achava em casa. No meu primeiro namoro, tentei buscar nela aquilo que eu nunca tinha achado nos meus pais, na minha família. Só que eu comecei a aprender desde cedo que ser forte o suficiente para carregar o peso das nossas expectativas. E à medida que a gente ia se consumindo em brigas e se destruindo e falando coisas que a gente não imaginava que ia fazer tanto mal um para o outro, a gente ia ficando cada vez mais dependente daquilo, eu ia ficando mais dependente daquilo. Só que a gente acabou e, coincidentemente ou não, meus pais decidiram se separar na mesma época. Um moleque de 13, 14 anos, aquilo foi como perder o sentido. Eu fiquei tão mal em certos momentos que eu pensei em botar fim. Eu pensei em acabar logo com aquilo, eu pensei muitas vezes em tirar minha própria vida. Pensei que não valia mais a pena. Eu lembro de uma vez em que eu estava no meu quarto, de frente para a janela, com uma faca na mão. De repente veio com uma voz assim no meu ouvido dizendo: "Peraí, que não está na hora não." Esse pensamento me acompanhou por muito tempo, por alguns anos. E aí eu me lembro que aquele moleque que todo mundo achava generoso, que todo mundo achava feliz, foi dando espaço para um cara durão por fora e completamente desesperado por dentro. E aí eu fui tentando compensar esse desespero em outras coisas, como festas, como bebidas. Eu vivia aquela vida como se eu não tivesse outra opção. Eu até achei outra namorada, só que, mais uma vez, parecia que aquele vazio que eu tinha dentro de mim era tão grande que ia engolir a mim e a ela junto. Cheguei num ponto que eu ou estava bêbado, na farra, em algum lugar, com pessoas que eu nem conhecia direito, ou então eu estava em casa chorando, achando que minha vida não valia mais a pena. Mas sempre nessa hora vinha aquela voz da minha avó dizendo: "Meu filho, confia em Deus." Eu nunca duvidei que Deus existisse na verdade, e eu sempre escutei que Ele era poderoso e que Ele queria me salvar, mas na minha cabeça Ele sempre foi aquele cara que criou tudo, criou os céus, criou a terra e tudo mais. Mas depois eu procurar uma coisa melhor para fazer. Eu não via, eu não sentia aquele cara na minha vida, ele era distante. E aí sempre que eu me confrontava com a ideia de pensar em Deus ou pensar em mais uma farra, acabava que a garrafa sempre vencia. Até que um dia eu conheci um cara, e esse cara, ele era tranquilo, um cara legal, um cara comum. Gostava das mesmas coisas que eu, era parecido comigo, mas ele era diferente, ele não precisava da farra, ele não precisava da bebida. E eu estava tão cansado daquilo, estava tão cansado daquela ressaca, que eu fiquei curioso de saber o que aquele cara tinha que me faltava. Foi aí que eu descobri que esse cara é crente, esse cara era crente. E ao contrário do que eu imaginava, eu passei a ter curiosidade, e aquela coisa foi crescendo, crescendo. Eu perguntava coisas sobre Deus para ele, e aquilo foi passando a ecoar na minha cabeça. No começo do ano de 2010 eu recebi um convite para participar do acampamento da igreja daquele cara. Parecia que naquele lugar as pregações eram diferentes, o louvor era diferente, o som era uma coisa que parecia que eu nunca tinha escutado antes. As palavras falavam sobre deixar suas máscaras. Parei para pensar
que a culpa disso tudo não era de um Deus distante, mas a culpa era minha, eu que estava cego. As máscaras não me deixavam ver. Foi aí que de repente, meio que sem saber, eu senti a presença de Deus. Eu senti que Deus falava comigo e falava, meu filho, só Jesus pode te fazer voltar a ser aquele moleque feliz e tranquilo que tu era antes. Só Jesus pode satisfazer essa falta que tu tem. Nada nesse mundo pode satisfazer isso. Senti o mover do Espírito Santo na minha vida, sabe? E naquela noite, naquela última noite daquele acampamento, eu comecei a chorar e eu chorava e eu não sabia por quê. Meu filho, você já pensou em aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Eu nem sabia o que aquilo significava direito, sabe? Falei, quero e depois desse dia, a minha vida mudou completamente. Eu percebi que tudo aquilo que eu tinha passado, na verdade, Deus tinha permitido para que eu pudesse provar para mim e para os outros que a graça de Deus ela é infinita. Que nada nesse mundo é capaz de suprir a falta, de suprir o buraco que só Deus pode cobrir. Deus me fez passar por tudo aquilo para ver que Ele não é distante. Eu é que nunca tinha aberto a porta para o Rei dos Reis cear comigo. Dentro da igreja, Deus despertou coisas em mim que eu pensei que eu nunca pudesse ter. Deus me deu uma família, Deus me deu amigos, Deus me deu sentido, Deus me deu propósito. Eu fiz coisas que eu nunca pensei que eu pudesse fazer, falei coisas que eu nunca pensei que eu pudesse falar, ajudei pessoas que eu pensei que eu nunca pudesse ajudar. Deus me dá a consciência de que esse processo só vai terminar quando Ele vier do céu para levar todos nós para casa, para voltar para onde a gente pertence, para voltar para o lado dele lá no céu. De vez em quando um cara vem falar no meu ouvido que a vida não vale a pena, tudo isso é uma mentira, que Deus não existe. Nessa hora que eu bato no peito e falo, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, Ele tem ciúme de mim. Nada nesse mundo pode me abalar. Me chamou Leonardo Holanda e eu fui comprado.